Agora eu vou falar um pouquinho sobre o Ministério Público do Trabalho e a própria questão do trabalho. O trabalho na sociedade moderna, ele é um direito. Então, nos estados democráticos de direitos, ele é um valor, um direito e é umbilicalmente ligado ao conceito de dignidade da pessoa humana. A gente não pode falar em dignidade com exclusão social, com desemprego e com trabalho indigno. Porque o trabalho, ao ser um direito, e a nossa Constituição de 88, o direito ao trabalho é um direito social e está dentro dos direitos fundamentais, ele foi elevado à categoria de direito fundamental, ele não pode ser entendido como algo supérfluo. Então, nesse contexto em que o trabalho é um valor, e nesse contexto em que a gente aqui, que no Brasil, vive um Estado democrático de direito, que a Constituição de 88 prega uma sociedade livre, justa, solidária, reduzindo as desigualdades sociais, e o trabalho é esse valor, o Ministério Público do Trabalho surge como uma instituição absolutamente essencial, principalmente se formos falar nesse momento atual do Brasil, em que a gente vive um momento de retrocessos claros de direitos trabalhistas, a gente vive um processo de desemprego absurdo e, obviamente, como disse antes, um país em que vive com um desemprego alarmante ou com trabalhos indignos, ele retira a dignidade do trabalhador, e retirando do trabalhador, ele retira não só daquele trabalhador, mas ele retira de todo mundo que orbita em torno dele, seja da sua família, seja da pequena comunidade, e isso vai como uma onda repercutindo em toda a sociedade. Então, o Ministério Público do Trabalho, ele precisa realmente focar seus esforços de forma a ser altamente produtivo, efetivo e eficiente, mas nas demandas que visam a diminuir essas desigualdades. As demandas que visam a exclusão social, as demandas que visam... E a exclusão social aqui, tanto por trabalho indigno, como por um trabalho insalubre, como um trabalho perigoso, né? Um trabalho que atinge a saúde e a vida do trabalhador, mas também na questão da discriminação, porque não se admite no Estado Democrático de Direito que criem-se guetos, em que pessoas de determinados grupos sociais não possam fazer parte dessa sociedade produtiva, que é a sociedade que tem um trabalho. Então, o Ministério Público do Trabalho, ele deve atuar em todas as demandas que chegam por meio das notícias de fato? Não. O Ministério Público do Trabalho tem que tentar focar exatamente naquelas demandas que visam a transformar uma realidade social. Nesse contexto, a Carta de Brasília é super importante para o Ministério Público do Trabalho, porque ela direciona a atuação por meio de projetos, planos. Ela dispõe ali que o trabalho tem que ser feito a partir de diagnósticos prévios. Então, temos que verificar naquela comunidade qual a questão mais problemática para poder atuar. Ela dispõe que o membro deve ser tempestivo na sua atuação, deve realmente colocar todas as diligências necessárias para evitar despachos de encaminhamento, depois volta para a conclusão e depois encaminha para a perícia como um procedimento circular que não finaliza nunca. Então, eu vejo a Carta de Brasília, principalmente nesse momento do Ministério Público do Trabalho, como absolutamente essencial para a gente melhorar um pouquinho a vida. Porque aqui o que deve ser levado em conta é que o Ministério Público e o membro do Ministério Público, como um cidadão qualquer, deve fazer uma reflexão. Qual é a sociedade que a gente quer viver e qual é o Ministério Público que a gente quer? E se a gente quer um Ministério Público efetivo, aquele Ministério Público transformador social, na forma como concebido na Constituição de 88, nós precisamos rever as nossas práticas,
trabalhar de uma forma coordenada, com estratégia, focando realmente nos problemas e apresentando resultados a partir da atuação. Eu cito, por exemplo, um caso que a gente atua aqui de aprendizagem profissional. Por que a gente vai escolher empresas aleatoriamente no caso de aprendizagem profissional? Porque a gente tem que ver dentro da comunidade, porque os problemas na sociedade complexa são todos sistêmicos, tentar ver onde tem o maior índice de adolescentes infratores e tentar pegar desta comunidade ou deste município o recrutamento para tentar fazer, primeiro, que essas pessoas, esses adolescentes, ganhem dignidade e assim diminuir até o índice de violência nos determinados municípios. Porque tudo que é feito de um lado tem um efeito em cadeia. Então o Ministério Público não pode mais trabalhar isolado, ele precisa trabalhar em rede, tem que trabalhar em parceria, de forma que essas questões sociais sejam resolvidas e deem algum resultado. Então, antes de tentar uma atuação em forma de ilha, sozinho, com total independência, o membro do Ministério Público deve pautar sua atuação realmente no planejamento estratégico, focar nos diagnósticos prévios, gastar a energia de forma a ser o mais eficiente, o mais transformador naquela realidade onde ele presta serviço. Além disso, no caso de meio ambiente do trabalho, precisa ver quais são as grandes questões que repercutem nos auxílios doenças, auxílios previdenciários, para poder tentar atacar de uma forma coordenada combater as empresas que não garante a segurança nessas questões. Então, ter um foco determinado. Depois verificar também, até no caso das empresas, as que não emitem os CATs, que são as comunicações de acidente de trabalho, porque esses casos serão os mais problemáticos, porque o trabalhador sequer vai ter direito ao benefício previdenciário. E aí, por óbvio, tem que atacar a questão da terceirização e da precarização, porque justamente nesses trabalhos terceirizados e precarizados é que a questão da segurança e saúde do trabalhador fica deixada de lado. Então, em resumo, em tempos de reforma trabalhista feita a toque de caixa, um tempo em que a gente vê que as minorias estão sendo cada vez mais prejudicadas e excluídas, é realmente o tempo de pegar aquelas diretrizes e de fazer essa reflexão de que Ministério Público que a gente quer ser e qual a sociedade que a gente quer. Se é aquela sociedade livre, justa e solidária da Constituição de 88, ou se nós vamos ficar aqui ficando cada vez mais reativos, só trabalhando mediante as demandas que chegam, que é por uma demanda específica normalmente da população que conhece o Ministério Público, e deixando de atuar nos casos em que realmente o Ministério Público se faz necessário e transformador.